Você já viu atletas dando tudo de si? Por mais que eles se esforcem, às vezes eles acabam passando do limite e causando uns incidentes que ninguém espera. Seja um tropeço, um erro bizarro ou uma tentativa ousada que deu errado, essas cenas mostram que até os melhores têm seus momentos complicados. E é exatamente isso que você vai ver aqui hoje. Então já deixa seu like, clica embaixo no botão de se inscrever e bora lá! Durante um treino com a equipe de líderes de torcida do New Orleans Saints, a dançarina Lily Lowry passou por um verdadeiro pesadelo para qualquer cheerleader ser arremessada sem controle em pleno ar. Ela, que costuma estar no centro das coreografias mais ousadas, acabou voando pelo campo depois que dois colegas perderam a firmeza no movimento. O truque em questão era o chamado Human Double Dutch, em que dois companheiros balançam a líder de torcida como se fosse uma corda de pular e, em seguida, a lançam para o topo da pirâmide. Só que naquele momento, as mãos escorregaram e o resultado foi um voo inesperado que assustou todos que estavam presentes. Apesar do susto, Lily surpreendeu ao se levantar rapidamente, garantindo que estava tudo bem. Em suas redes sociais, ela chegou até a brincar com a situação, dizendo que ganhou um passeio grátis ao espaço. Segundo ela, o acidente aconteceu por causa do suor nas mãos dos colegas, que perderam a pegada justamente no instante mais crítico do movimento. Mesmo com a queda, a cheerleader afirmou que não tem medo de repetir o truque e que acidentes fazem parte do esporte. O bom humor e a resiliência dela conquistaram ainda mais os fãs, que ficaram aliviados ao saber que tudo terminou bem. O jogo entre Buffalo Bills e Cincinnati Bengals no dia 2 de janeiro de 2023 acabou marcado não pelo placar, mas por um dos momentos mais assustadores da história da NFL. Com pouco mais de 6 minutos no primeiro quarto, o atleta Damar Hamlin fez um tackle aparentemente normal, levantou-se e segundos depois desabou no gramado. O silêncio tomou conta do estádio quando médicos correram para o campo e iniciaram manobras de ressuscitação por longos 10 minutos. Hamlin sofreu uma parada cardíaca e permaneceu deitado por quase 20 minutos antes de ser levado de ambulância ao hospital. Enquanto jogadores e torcedores assistiam atônitos, o jogo foi suspenso e o mundo inteiro aguardava notícias. Durante 3 dias, as atualizações sobre seu estado eram limitadas, até que finalmente veio o alívio. Sua função neurológica estava preservada, ele respirava com a ajuda de aparelhos e até conseguiu escrever sua primeira pergunta aos médicos, que foi questionando se eles tinham ganhado. A resposta dos doutores foi emocionante: você ganhou o jogo da vida. A recuperação de Hamlin foi surpreendente. Em poucos dias, conseguiu respirar sozinho, conversar com os colegas por chamada de vídeo e até assistir aos jogos do Bills no hospital. Quando o time entrou em campo na semana seguinte, homenagens se espalharam pela liga inteira, com camisas, bandeiras e o número 3 estampado por todos os lados. O momento mais marcante aconteceu na abertura contra os Patriots. O jogador Nyheim Hines marcou um touchdown, fazendo o hospital inteiro vibrar junto com Hamlin, que comemorou tão intensamente que quase disparou os alarmes da UTI. Graças à ação rápida da equipe médica, em especial do treinador assistente Danny Kellington, a vida de Damar foi salva. Hoje, sua história é lembrada não só como um susto no esporte, mas como um símbolo de união, esperança e superação. Durante os Jogos Olímpicos de Sydney, em 2000, a ginasta húngara Adrienne Nayesti viveu um daqueles momentos que também ficam marcados não pela vitória, mas pela superação. Nas preliminares das barras assimétricas, um dos aparelhos mais desafiadores da ginástica artística, Adrienne iniciou sua apresentação tentando impressionar os juízes e garantir uma boa pontuação. Porém, no meio da rotina, algo inesperado aconteceu. Ela perdeu o controle ao executar um dos movimentos, foi arremessada no ar e caiu no tapete. A cena foi impactante e por alguns instantes o silêncio tomou conta do ginásio. A atleta permaneceu imóvel, o que gerou grande preocupação de que tivesse sofrido uma lesão grave, mas para alívio de todos, Adrienne se levantou pouco depois, mostrando que apesar do susto e da queda impressionante, estava bem fisicamente. Sua pontuação acabou ficando em 8.850, insuficiente para classificá-la para as fases seguintes da competição. No
entanto, mais do que a nota, o que ficou registrado na memória foi a forma como ela lidou com o momento. Adrienne poderia ter desistido, mas optou por se recompor e finalizar sua participação, mostrando a resiliência que é tão valorizada no esporte. Embora não tenha conquistado medalhas naquela edição, Adrienne Nieste entrou para a história olímpica justamente por esse episódio. Em 2014, durante a disputa pelo título de Homem Mais Forte da Grã-Bretanha, Eddie Hall protagonizou um dos momentos mais intensos de sua carreira. Na prova conhecida como Roda de Conan, o britânico enfrentou um desafio de resistência brutal: carregar uma barra extremamente pesada em círculos, exigindo não apenas força descomunal, mas também condicionamento físico e concentração. Enquanto avançava na prova, o esforço absurdo começou a cobrar seu preço. O peso e a pressão sobre o corpo de Hall eram tamanhos que, a cada volta, a exaustão ficava mais evidente. Em determinado momento, seus braços não resistiram e ele caiu ao chão, desmaiando brevemente diante do público. A cena foi preocupante e a equipe médica correu para atendê-lo. Para a surpresa de muitos, Ed recuperou a consciência rapidamente. Em vez de desistir, levantou-se com firmeza e demonstrou a resiliência que o tornaria um dos nomes mais icônicos da competição. O incidente poderia ter encerrado sua participação, mas Hall não apenas continuou, como também conquistou o título de Homem Mais Forte da Grã-Bretanha naquele ano. Esse episódio acabou se tornando simbólico da trajetória do atleta, um exemplo claro do limite extremo a que esses competidores submetem o corpo e a mente em busca da vitória. O desmaio de Eddie Hall na Roda de Conan não foi apenas um susto, mas também a prova de sua determinação inabalável. Afinal, foi com essa mesma postura de nunca desistir que, anos mais tarde, ele entraria para a história ao erguer 500 quilos no levantamento terra. Em 2010, um acidente trágico marcou para sempre a vida do ginasta Ananta Rao, durante a execução de um movimento que ele já havia realizado diversas vezes em competições. Um salto mortal para frente com uma rotação e meia. Algo saiu errado. Rao tinha experiência com isso, inclusive já havia conquistado medalhas com essa apresentação, mas naquele dia, um pequeno erro de execução mudou tudo. O problema aconteceu no momento crucial do salto. Ele não conseguiu soltar as mãos a tempo para completar a rotação corretamente. O resultado foi devastador. Rao caiu de cabeça no chão, sofrendo um impacto violento. Ainda tentou se levantar após a queda, mas percebeu que algo estava seriamente errado. Poucos segundos depois, perdeu completamente a sensação e os movimentos da parte inferior do corpo. O diagnóstico foi paralisia, consequência direta do acidente. Apesar da tragédia, Rao compartilhou sua história abertamente nas redes sociais, sensibilizando milhões de pessoas. A queda que o deixou paralisado mostrou que, mesmo com treinamento e experiência, o imprevisível pode acontecer e reforçou a importância da segurança em modalidades de alto risco como a ginástica. Em 8 de fevereiro de 2007, um dos acidentes mais marcantes da patinação artística abalou o Campeonato dos Quatro Continentes, realizado em Colorado Springs, nos Estados Unidos. A jovem patinadora canadense Jessica Dubé, que competia em duplas ao lado de Bryce Davison, viveu momentos de tensão e dor após um grave incidente em plena apresentação. Durante uma sequência que exigia giros rápidos e bastante proximidade entre os dois, a sincronia falhou por uma fração de segundo. Esse pequeno desalinhamento foi o suficiente para transformar a coreografia em tragédia. A lâmina do patins de Bryce atingiu o rosto de Jessica. O impacto foi imediato. Jessica caiu no gelo, levou a mão ao rosto e o momento assustou não apenas os jurados e o público presente, mas também milhões que acompanhavam pela televisão. Rapidamente, a atleta foi socorrida e levada ao hospital. Lá, precisou passar por uma cirurgia complexa que exigiu mais de 80 pontos. Apesar da gravidade, Jessica teve sorte. Seu olho não foi atingido. A recuperação, no entanto, não foi apenas física. Tanto ela quanto Bryce tiveram que lidar com transtorno de estresse pós-traumático, consequência direta do choque vivido naquela apresentação. Ainda assim, os dois mostraram uma impressionante força de vontade. Poucas semanas depois, retornaram às competições, transformando a experiência traumática em uma verdadeira história de superação e resiliência que até hoje inspira o mundo da patinação artística.
Em fevereiro de 2024, um episódio inusitado marcou o campeonato da Conferência da Costa Atlântica de Natação, nos Estados Unidos. Owen Lloyd, nadador da Universidade Estadual da Carolina do Norte, conquistou o título dos 1.650 metros livre, mas acabou sendo desclassificado por um detalhe que muitos consideraram absurdo. Logo após vencer a prova, Owen, tomado pela emoção, subiu para a raia ao lado para comemorar com o colega de equipe, Ross Dent, que havia ficado em segundo lugar. O problema é que alguns competidores ainda não haviam completado a prova, e a regra da Associação Atlética Universitária Nacional, em sua seção 2, artigo 5, é clara. Qualquer nadador que troque de raia durante a bateria deve ser desclassificado. O árbitro aplicou a regra, retirando a vitória de Owen. A decisão gerou revolta imediata. O próprio Ross Dent chamou a penalidade de a regra mais idiota da natação, defendendo que Owen não interferiu em nenhum atleta. Para ele, a celebração era legítima, fruto de um esforço imenso e de um momento único. A cena de Owen chorando à beira da piscina após o anúncio da desclassificação repercutiu em todo o país. O nadador desabafou depois, dizendo que sentiu todo o seu trabalho ser desvalorizado por uma situação estranha e sem intenção de prejudicar ninguém. Em sinal de solidariedade, Ross Dent entregou a medalha de ouro para Owen nas arquibancadas, gesto que transformou a polêmica em uma história de amizade e reconhecimento. O episódio gerou ampla discussão sobre a necessidade de mais bom senso na aplicação das regras, mostrando que, às vezes, o espírito esportivo vai além da formalidade. Em maio de 2017, o alemão Thomas Röller, campeão olímpico do lançamento de dardo, protagonizou um momento marcante durante a etapa da Diamond League em Doha. Conhecido por sua técnica refinada e por sempre buscar grandes distâncias, Röller fez um arremesso espetacular que alcançou 93,90 metros, garantindo-lhe a vitória na competição e entrando para a lista dos maiores lançamentos da história. O público vibrou com a potência e a precisão do atleta, mas um detalhe chamou ainda mais atenção: a lança caiu perigosamente perto de um cameraman que registrava a prova no campo. Apesar do susto, ninguém ficou ferido, mas a cena viralizou rapidamente. Quase que o cinegrafista se deu mal. Um jovem atleta virou notícia após um treino intenso que quase terminou em tragédia. Durante uma sessão de musculação, ele decidiu testar seus limites e realizar um levantamento de peso impressionante, 370 quilos. O esforço foi enorme, mas ele conseguiu erguer a carga. O problema é que, logo em seguida, o atleta emendou o feito com um agachamento pesado. Foi nesse momento que o excesso de esforço começou a cobrar seu preço. Visivelmente sobrecarregado, ele começou a perder o equilíbrio e segundos depois passou mal diante de todos. Apesar do susto, o jovem atleta passa bem e deve se recuperar totalmente. O que ajudou bastante foi que ele estava acompanhado de outros profissionais, mostrando a importância de sempre fazer atividades que envolvam pesos com pessoas te dando suporte. Ainda assim, o episódio deixou claro que até os mais fortes podem se colocar em risco quando deixam a prudência de lado em busca de superar marcas impressionantes. O caso de Kevin Pearce é uma das histórias mais marcantes de superação no esporte. Em 2009, enquanto treinava em Park City, Utah, para as Olimpíadas de Inverno de Vancouver 2010, o jovem snowboarder sofreu um grave acidente que mudou sua vida para sempre. Durante um treino de halfpipe, Kevin caiu e bateu a cabeça, sofrendo uma lesão cerebral traumática que o deixou inconsciente e em estado crítico. Nos primeiros dias, sua família não sabia sequer se ele iria sobreviver. Quando finalmente despertou, Kevin teve que encarar um longo e doloroso processo de reabilitação, reaprender a andar, a falar, a engolir e a realizar tarefas simples do dia a dia. Sua identidade até então era totalmente ligada ao snowboard, e perder a chance de competir em uma Olimpíada, objetivo pelo qual vinha lutando há anos, foi um baque emocional enorme. Mesmo assim, Kevin não desistiu. 2 anos depois, voltou a subir numa prancha, mas entendeu que competir em alto
alto nível já não era possível, ao invés de se entregar à frustração, encontrou um novo propósito. Passou a praticar yoga e meditação, atividades que lhe trouxeram equilíbrio e ajudaram na recuperação mental. Junto de seu irmão Adam, fundou a organização sem fins lucrativos Love Your Brain, voltada a apoiar pessoas com lesões cerebrais e seus familiares por meio de práticas de mindfulness, yoga e comunidade. Desde então, o projeto já impactou milhares de pessoas nos Estados Unidos e no Canadá. Hoje, Kevin Pierce é símbolo de resiliência e inspiração. Sua trajetória mostra que, mesmo diante da perda de um sonho, é possível encontrar novos caminhos e transformar dor em propósito. Durante uma competição de ginástica, um atleta sofreu um acidente inesperado que comprometeu sua performance pelo restante do evento. Após executar com sucesso um salto extremamente difícil, ele torceu o tornozelo direito na hora de se firmar, quando tudo já parecia controlado. O movimento parecia rotineiro, mas a torção foi suficiente para deixá-lo vulnerável e impactar o restante de sua rotina. O incidente serve como um lembrete de que, na ginástica de alto nível, mesmo atletas experientes estão sujeitos a acidentes inesperados. Cada movimento exige precisão extrema, força e controle, e qualquer passo em falso pode transformar uma sequência bem-sucedida em um contratempo. Bethany Hamilton é uma surfista profissional do Havaí que transformou uma tragédia em uma história inspiradora de superação e fé. Desde muito jovem, ela se apaixonou pelo surf, começando a competir por volta dos 4 ou 5 anos e mostrando talento nas competições amadoras locais. Sua dedicação e habilidade logo a colocaram no caminho para se tornar uma profissional, e paralelamente, sua fé em Jesus Cristo se tornou um pilar central em sua vida. Em outubro de 2003, quando tinha apenas 13 anos, Bethany sofreu um ataque devastador de um tubarão enquanto surfava. O ataque resultou na perda de seu braço dominante. Sobrevivendo a essa experiência quase fatal, ela enfrentou um grande dilema: abandonaria o surf ou encontraria uma maneira de voltar às ondas? Apesar do trauma, sua fé e determinação a motivaram a retornar ao esporte. Apenas 3 semanas depois do ataque, Bethany estava de volta ao mar e logo em sua terceira onda, percebeu que continuaria surfando pelo resto de sua vida, adaptando-se às novas condições de seu corpo. A história de Bethany rapidamente ganhou atenção mundial, mas ela usou sua fama como uma oportunidade de compartilhar sua fé e inspirar outras pessoas. Competindo agora profissionalmente no circuito da WQS, ela provou que não apenas sobreviveu a um evento devastador, mas também floresceu como atleta e se tornou um exemplo de resiliência. Para Bethany, surfar não é apenas um esporte, mas uma forma de viver plenamente, servir a Deus e mostrar que é possível transformar desafios extremos em oportunidades para inspirar e iluminar o mundo. Esse corredor estava com tudo, à frente de todos, respirando fundo, sentindo o momento de glória chegando. Ao cruzar a linha, levantou os braços, sorrindo e comemorando sua vitória. Só que havia um detalhe crucial que ele não percebeu. Aquela não era a linha de chegada. Enquanto ele ainda festejava, seu oponente manteve o foco, percebeu o erro e, com uma última arrancada, cruzou a linha correta primeiro, garantindo a medalha e a vitória da corrida. O corredor da frente só percebeu o engano quando viu seu adversário passar à frente. A frustração foi imediata, misturada com uma sensação de incredulidade. Todos os esforços, toda a velocidade, e mesmo assim a medalha escapou por um detalhe. A lição ficou clara para ele e para quem assistiu. Nunca subestime a importância de atenção e foco até o último instante. Em uma corrida, cada passo conta, e a linha de chegada só é cruzada de verdade quando se sabe exatamente onde ela está. Não esqueça de se inscrever para assistir mais vídeos como esse.